Olá pessoal, bem-vindos aí a uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai falar um pouco dos clássicos, mais precisamente de um dos clássicos, Karl Marx. Bom, quem são os clássicos da Sociologia? A Sociologia trabalha com três clássicos, né? Três autores, três sociólogos que são a base para entender a Sociologia nos tempos modernos, né? Na verdade, nós temos Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. São três pensamentos diferentes do mesmo contexto de sociedade e que são a base para várias interpretações, inclusive até os dias de hoje. Hoje nosso foco vai ser no Karl Marx e nos próximos vídeos a gente pode falar um pouco mais tanto do Durkheim quanto do Weber. Bom, quem foi Marx, né? Marx é um alemão, nasceu em 1818 e aos 12 anos, né, ele já presenciou ali todo aquele movimento de revoluções, né, como por exemplo que estava ocorrendo na França. E provavelmente, né, toda a sua bagagem, né, de ideias tem muito a ver com o momento, né, e com o seu crescer, né, na sociedade. Mas ele se destaca mesmo, né, por volta ali do ano de 1850, 1860, quando está ocorrendo, né, um fenômeno histórico na sociedade, que é a segunda revolução industrial. E a sociedade está toda em transformação. E aí, por que da importância do Marx, né? Porque ele consegue, no olho do furacão, fazer toda uma análise do movimento, né, que está ocorrendo e projetar perspectivas do futuro, que é uma coisa muito difícil de se fazer, porque quando a gente tem um conteúdo acabado e olha, né, de um tempo futuro para trás, a gente consegue enxergar melhor, mas analisar as coisas no momento, né, no calor do momento é muito difícil. Tendo em vista, por exemplo, nesse momento nós estamos passando aí por uma pandemia de coronavírus e a gente não consegue projetar o que vai ser daqui 5 meses, um ano, tanto na questão econômica, política e social. Então essa é a grande importância do Marx, né? Fazer toda essa análise desse momento de transformações que é a segunda revolução industrial. E, por exemplo, né, esse capitalismo que está surgindo ali, né, a gente tem autores que vão defender o capitalismo do jeito que está se transformando. E no caso o Marx, né, o Karl Marx, ele acha que isso não é legal e que não daria certo, né? De certo modo, ele não estava equivocado, né? Ele fez uma análise muito interessante do momento desse capitalismo, tanto é que o grande livro dele, né, O Capital, ele faz uma abordagem muito consciente do fator capitalismo. Bom, tentando agora separar por alguns tópicos, né, um muito importante dele é a relação que ele trabalha com meios de produção e força de trabalho. Para ele, os meios de produção é quem detém os meios para se produzir, como por exemplo o dono de uma fábrica. Esse é os meios de produção, esse é o burguês. Do outro lado, quem não possui os meios de produção, né, possui apenas a força de trabalho, que é os operários. Então ele vê essas duas classes sociais, né, distintas, né? Quem possui os meios de produção e quem possui a força de trabalho. Qual era a ideia dele nesse sentido, né? Após analisar essas classes sociais, era que se tivesse, né, uma valorização, uma conscientização da classe dos operários, da qual ele chama de proletário, sobre essa exploração de quem tem os meios de produção. Era o despertar de consciência, né, para ele. Então ele trabalha muito nessa linha desse entendimento, né? E para ele, né, a palavra-chave do Karl Marx é exatamente pegando essas duas classes sociais e fazendo uma análise do que ele chamaria de luta de classes. Para ele haveria uma luta de classes a partir dessa conscientização dos trabalhadores, né? Daí a palavra, né, que vai depois gerar a frase, né, trabalhadores de todo o mundo univos, né? Então ele tinha um pouco dessa pegada de que existiam as classes sociais que deveria haver uma consciência disso. Bom, outro tópico muito importante do Marx, né, que vale ressaltar aqui, é a questão da mais-valia, né? Esse conceito mais-valia significa o excedente, né? Então, por exemplo, aquele, né, que detém os meios de produção detém os lucros, e esses lucros, né, que ele chama de excedente, não é repassado para os trabalhadores.
Daí o nome mais-valia, né? Então mais-valia no sentido de excedente do capital. E ele ainda divide em duas mais-valia. No caso, a mais-valia absoluta e mais-valia relativa. O que seria isso? A mais-valia absoluta é quando o trabalhador trabalha mais do que o seu tempo normal e não recebe essa diferença, né? Esse montante que sobra, que excede. Então esse dinheiro não é repassado para o trabalhador, é o que ele chama de mais-valia absoluta. E por outro lado, né, quando a máquina faz esse trabalho de produção aumentar, é o que ele denomina de mais-valia relativa. Bom, avançando um pouco mais na questão do Marx, ele também trabalha com uma ideia de superestrutura e infraestrutura. O que seria isso, né? A infraestrutura para ele seria a base da sociedade, algo mais sólido, né? Como o próprio trabalhador. Essa seria a infraestrutura. A superestrutura, ela está além, né? Poderia ser algo além, né? Acima, né? Na verdade, simboliza um ideal, uma ideologia, né? A ideologia seria a superestrutura, enquanto a infraestrutura, né, é a base, é onde se produz tudo. Ele faz essa diferenciação também. Bom, espero ter falado um pouquinho aí do Marx, ter despertado curiosidade. Se tiver alguma dúvida dele, deixa aí nos comentários aí que a gente vai estar respondendo. Procurem ler um pouquinho mais sobre Marx, né? Um sociólogo muito importante, um dos 3 clássicos da sociologia. É muito importante para entender o tempo dele e entender inclusive nosso tempo, né? É isso, forte abraço.